A paz do Senhor a todos. Como eu prometi às minhas ovelhas, da CIB de Tucano, que nós faríamos vídeos, nesse momento em que nós estamos na quarentena. Esse é um momento muito delicado, por isso estou falando para os membros da comunidade CIB e falando para todos aqueles que, mesmo não fazendo parte da comunidade CIB presente em Tucano, farão parte junto conosco, não é? Desses momentos que estaremos juntos no YouTube. Queridos, nós estamos de quarentena. O momento é complicado porque, primeiro, nós precisamos acatar as recomendações do Ministério da Saúde, ficar nas nossas casas. E enquanto estamos na nossa casa, estaremos orando, meditando e refletindo sobre o que tem acontecido. Esse momento também é delicado porque é um momento que testa a nossa natureza humana, porque é um momento que traz para nós esse senso de limitação, esse senso de finitude e principalmente o que a gente não gosta muito, que é o senso de vulnerabilidade. E nós temos uma questão que é esse vírus, que é um inimigo que nós não vemos e que a gente não sabe a proporção. Mas, em contrapartida, é um momento de fé, porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. E na realidade Ele pode todas as coisas. Nós que achamos que às vezes podemos alguma coisa. Diante disso, fala-se muito do fim do mundo e do juízo de Deus. Só que eu acho que isso é muito reducionista, se falar no fim do mundo. Nós não iremos tratar muito dessas questões aqui. Fim do mundo, profecias sobre o fim do mundo, sobre o juízo divino, porque eu me questiono sobre quem. Porque muitas vezes nós falamos de juízo divino e tiramos a igreja. E será que desse juízo a igreja está fora? Não é? Então, eu quero fazer desses momentos que nós teremos, eu quero fazer um momento de reflexão. Nós iremos refletir sobre tudo que nós estamos passando. Porque nós falamos que Deus tem um propósito em todas as coisas. Se Deus tem um propósito em todas as coisas, nós não podemos pensar só na questão macro. Porque nossa preocupação está sendo ao mundo. Ao mundo. Mas e você dentro desse contexto? E eu dentro desse contexto? Como eu estou? Aí eu quero usar como exemplo a história de Lázaro. Lá em João 11, de 1 a 29, eu não vou ler o texto, para não estender muito, mas a gente observa que a questão central do texto é a morte de Lázaro. E o amor de Jesus por Lázaro. Quando Lázaro está doente, as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus que a quem ele amava, estava doente. Jesus espera mais 2 dias e Lázaro morre. Aí, nessa história, que o centro é a ressurreição de Lázaro, lá em cima, Jesus conversa com os discípulos não entendem o que Jesus está falando, só vai entender depois. Jesus vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro. No caminho ele encontra Marta, conversa com Marta sobre a ressurreição. Ele diz a Marta que ele é a ressurreição e a vida. E aí ele sai, conversa com Maria. Ele sai, conversa com a multidão, mesmo não sendo verbal, mas os atos de Jesus comunica, não é aquilo, a intenção dele à multidão. E Jesus ressuscita Lázaro. Então, uma questão de Deus é assim. Existe uma questão central, na minha concepção, mas na morte de Lázaro, Deus usou este momento para falar com os discípulos, Deus usou esse momento para falar com Marta, Deus usou esse momento para falar com Maria, Deus usa esse momento para falar com a multidão. Então, eu quero refletir com vocês sobre isso. E uma das coisas que eu quero que nós pensemos é o que é realmente ter um relacionamento com Deus. Este é um momento, e nós estamos, não tem ilustração melhor para nós entendermos a nossa vida com Deus do que o momento, o contexto que nós estamos vivendo. Porque nesse instante, eu costumo dizer na igreja que a pior coisa da vida é você ter uma situação concreta com uma concepção de fé abstrata. E este é o momento da gente pensar e testar a nossa fé. Por que isso é importante? Porque a minha postura, aquilo que eu faço, da situação que estou, depende da minha vida com Deus.
depende da convicção que eu tenho em Deus e depende de como vivo a minha vida com Deus. E nesse instante, se você olhar para o seu coração, se você olhar para dentro de você, voltar os seus olhos para dentro de você, você vai perceber como você está nessa situação e como tem sido o seu relacionamento com Deus. Aí, eu quero dizer para você que a forma que você reage a este momento, ela é proporcional à sua convicção do seu relacionamento com Deus. Muita gente está desesperada, não é? Muita gente tem usado artifícios e nesses momentos de dificuldade, se você não tem convicção do seu relacionamento com Deus, você usa o cuidado como idolatria. Tem muitas pessoas que estão usando álcool gel como idolatria. Tem pessoas que estão usando máscaras como idolatria. Tem pessoas que estão minimizando a situação como idolatria. Pastor, nós não devemos ter cuidado? Sim. Mas se o seu consolo vem de você passar álcool gel na sua mão, a sua confiança não é em Deus. O álcool gel é o cuidado, não é o consolo da alma. O consolo da alma é Deus. O Senhor conservará em perfeita paz aqueles cuja mente e o coração estão nele, porque confiam nele, está lá em Isaías. Então nós precisamos refletir que esses momentos difíceis muitas vezes vêm para nós para que nós possamos entender e compreender como está sendo a nossa vida com Deus. E às vezes, em pensando a nossa vida com Deus, nós começaremos também a pensar que esses momentos estão cobrando de nós o preço da nossa negligência e da nossa indiferença com o reino de Deus. Porque o que vem para nós agora? Você é um religioso ou você é um discípulo? Como você tem vivido a sua vida com Deus? Ah, pastor, eu cumpro os meus ritos. Ótimo. Você cumpre os seus ritos, a sua rotina religiosa, ou esses ritos e essa rotina são traduções, são expressões do relacionamento convicto que você tem com Deus? Queridos, esse é o momento da gente pensar isso. Eu creio que tudo que está acontecendo também é para que nós possamos parar e refletir. Porque o que Deus tem para nós é paz. Como disse Isaías, paz perfeita. Como disse Paulo, a paz que excede todo entendimento. Eu costumo dizer na minha igreja que o maior presente que Deus quer nos dar é convicção de paz em meio a qualquer situação. E outra coisa, para a minha igreja e para vocês, eu tenho pensado muito a respeito de tudo que tem acontecido, e os membros da minha igreja sabem disso, que eu tenho trabalhado todo esse período, já dura uns 3 anos, sobre a importância e a efetividade, a relevância e a efetividade do relacionamento com Deus. E eu tenho sempre dito à minha igreja, busquem compreender quem é Deus e o relacionamento que você tem com Deus. Porque esses 2 fatores são as únicas coisas que nos segurarão diante dos momentos difíceis da vida. E uma pergunta que eu faço às minhas ovelhas hoje é: de todas as ferramentas que o Senhor tem dado a vocês, através das palavras que você tem ouvido na igreja, você tem usado hoje? Ou você que não é da CIB de Tucano, mas você que participa de outra igreja, essas palavras que você tem ouvido, nesse instante, tem trazido alento ao teu coração? Ou você está como todo mundo, preocupado? Ou você está preocupado que o mundo acabe porque você sabe que não vai para o céu? Então nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos parar para pensar nisso. Nós precisamos compreender a nossa vida com Deus. Quem é Deus? Tente definir na sua cabeça, tente pensar Deus para a sua vida, nesse momento difícil. Muitas vezes você ouve de Deus, mas não sabe quem Ele é. O amor de Deus. Deus te ama. Como se expressa esse amor de Deus na sua vida? Porque nós estamos
estamos nos acostumando com respostas prontas. Isso tem me preocupado muito, eu tenho falado isso muito na igreja. Nós estamos nos acostumando a dizer: eu amo ao Senhor, a minha vida é do Senhor, Deus é a melhor coisa do mundo. Mas, queridos, este momento que nós estamos vivendo, ele veio para testar isso também. Essas convicções com qual a gente fala: ai, Deus é bom demais. É? Deus é o meu Senhor. É? Deus é o Todo-Poderoso. É? Como é que está seu coração? Uma das coisas que eu estava lendo, se agravado muito, é a ansiedade e o pânico. Por quê? Porque as pessoas não sabem em quem tem crido. Não sabem quem é Deus. Às vezes nós negligenciamos essas questões, mas elas são de extrema importância. Então, só repetindo e finalizando, esse momento vem para a gente pensar isso. Na prática, nós estamos imersos no barco de Jesus no meio da tempestade. Você vai fazer o quê? Essa palavra que eu tenho só para a gente começar a pensar. Os outros vídeos nós iremos ampliar isso. Ampliar esse pensamento. Trazer textos, contextos, histórias, ilustrações que possam conduzir a gente para um momento de segurança e paz. Mas dentro do Evangelho, na convicção do nosso relacionamento com Deus. O que eu quero deixar para você nesse instante é: pense tudo que você está ouvindo, tudo que você tem ouvido. Pense principalmente o que você tem feito com tudo que você tem ouvido. Você tem sido um ouvinte esquecido ou praticante? Entenda uma coisa, e a minha igreja já sabe disso: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas este ouvir a palavra de Deus não é a leitura simples da Bíblia, é a explicação daquilo que a Bíblia tem para dizer através do Espírito Santo para o teu e para o meu coração. Então, dentro disso, eu quero que você pense: onde é que você está? Tranquilo? Ou você está como muitos? Eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter aprendido mais, eu deveria ter aproveitado os tempos. Onde você está? Como você está? Então, essa é a pergunta que eu quero deixar e você vai pensar um pouco. Amanhã eu vou colocar outro vídeo e nós iremos pensar isso junto com você e responder. Pense um pouco e amanhã nós falaremos sobre o assunto. Fique na paz do Senhor. Outra coisa, confia no Senhor. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E use esse tempo. Use essa quarentena não só para orar, para Deus livrar o vídeo, para Deus, ou o vírus, desculpe, para Deus livrar o vírus, para Deus acabar com isso. Não. Se coloque diante de Deus e diga: Senhor, a minha vida, nesse instante, o que é que o Senhor quer dela? O que é que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor quer que eu aprenda? Reflita. Você tem tempo em casa agora de refletir. Então, use o seu tempo para melhorar, para exercitar a sua vida com Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a ti e a tua casa. No nome de Jesus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.